Diretoria do Goiás encaminha acordo de 25 milhões de reais anuais por patrocínio Master para a temporada de 2024 e também em 2025. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, lá do André Rodrigues, quanto que essa quantia daria por mês, a atual patrocinadora, a Esportes da Sorte, quanto que ela paga para o maior do Centro-Oeste e, obviamente, essa boa possibilidade, caso o Goiás venha a fechar esse acordo, de uma antecipação da grana já para junho de 2023, ou seja, a grana que chegar em 2024, a metade dela já estaria nos cofres do Verdão na metade dessa atual temporada. E aí fica aquele questionamento, o que fazer com esse dinheiro? Contratar jogadores, buscar algo a mais nesse Campeonato Brasileiro ou terminar o Estádio da Serrinha, que conta aí com um pouco mais de 14.500 lugares? Será que poderia ser uma alternativa? Quanto que custa para o Goiás terminar de vez as obras na Serrinha? O que pensa o Paulo Rogério Pinheiro a respeito desse assunto? E também a minha avaliação aqui em nosso vídeo, se o Goiás deveria investir em algumas boas peças na metade do ano ou buscar, por exemplo, uma maior infraestrutura, visando também, por que não, a temporada de 2024 e os valores, quanto que o Goiás deu de prejuízo na Série B do Brasileirão, na Série A qual que foi o lucro na temporada passada, alguns aspectos importantes da gente avaliar também na hora de lidar com tanta grana assim. Acho que são aspectos que tanto o Edmil quanto o Paulo Rogério Pinheiro estarão bem atentos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para a gente conversar a respeito desse assunto, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também aqui embaixo na descrição o nosso canal de cortes, para você ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.000 inscritos por lá, que já está bem próximo. Combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você adquirir uma linda faca personalizada ou copos térmicos também personalizados com o maior do Centro-Oeste, inclusive com vários outros modelos que você pode, além, obviamente, do Goiás, colocar ali o seu nome, outros modelos também que você pode achar interessante, como esse daqui que eu vou deixar passando no videozinho lá da RT Facas no Instagram, com entregas em toda a Goiânia e região metropolitana e também envios para todo o Brasil. Para você que quer fazer um presente, para um familiar próximo, até mesmo para você, aí no seu churrasco do final de semana, que indica nossa parceira de longa data, antes lá no Instagram, agora também indo para o segundo mês, aqui de divulgação no YouTube, nossa parceira de confiança, a RT Facas. Vou deixar tanto o link do Instagram aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também do WhatsApp. Já vai lá, chama o Roberto, fala que você veio aqui pelo Goiás News para ter um preço especial no valor da sua compra, nosso apoiador aqui do canal. Os links do Instagram, do WhatsApp na descrição e também você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia muito boa para a gente, torcedor do Goiás, obviamente para a diretoria, para um investimento maior futuro no clube, visando principalmente o patrocinador máximo nas temporadas de 2024 também em 2025. Porém, já pode afetar inclusive a temporada de 2023. Essa informação quem trouxe foi o André Rodrigues, lá da Rádio Band News, todos os créditos para ele. Ele garantiu o seguinte: o Goiás tem negociações avançadas com uma empresa internacional que pretende estampar no patrocinador máximo do Verdão nas temporadas seguintes, 2024 e também 2025, com uma quantia de 25 milhões de reais anuais, ou seja, isso por mês daria aproximadamente 2 milhões de reais entrando nos cofres do Verdão. E o mais importante disso tudo, se já não bastasse esse patrocinador milionário para as próximas temporadas, ainda iria garantir um pagamento antecipado. Já para junho de 2023, 12 milhões e 500 mil reais poderiam entrar nos cofres do Verdão já nessa atual temporada, na metade do ano, em junho de 2023. Isso seria de fato algo muito bom para os cofres do Verdão e, por que não, visando aí um investimento na equipe ou até mesmo na infraestrutura do clube. A Esportes da Sorte, atual patrocinadora master do Verdão, paga aproximadamente 10 milhões de reais anuais. Isso por mês dá 830 mil reais mensais. Então o Goiás sairia, por exemplo, de mês em 2023 de 833 mil para 2 milhões de reais aproximadamente na temporada de 2024 e também em 2025. E é óbvio, com a entrada de tanto dinheiro assim, o torcedor já começa a se perguntar, o que fazer com essa grana? Já que poderia ter essa antecipação na metade de 2023, vamos investir, por exemplo, no elenco e fazer o melhor possível na Série A do Brasileirão. Se o time estiver ruim naquele momento, investir em grandes contratações para buscar a permanência para o terceiro ano consecutivo, na primeira divisão. Se estiver ali no meio de tabela, por que não trazer mais alguns bons jogadores e visar uma Copa Sul-Americana de novo, uma Copa Libertadores, por que não sonhar, com esse novo aspecto? Enfim, alguns pontos interessantes para a gente conversar. E obviamente com o estádio ainda inacabado, o estádio Ali Pinheiro, várias vezes com o torcedor querendo, digamos, ir para o Serra Dourada por conta da não capacidade
da Serrinha, que hoje comporta aproximadamente 14.500 pessoas, mas geralmente, né, fica ali na casa de 13.800, não chega a passar muito disso, né, a prefeitura não deixa, não libera muito isso, a PM, enfim, são algumas normalidades do futebol brasileiro. Então, um investimento na Serrinha também não estaria descartado pelo lado do torcedor, porque obviamente quer ver o seu estádio maior, a torcida ali totalmente no estádio, né, enfim, já que tem uma localização muito boa, o torcedor do Goiás gosta sim da Serrinha, a questão é que ela não está 100% terminada, e isso obviamente para quem já estava há muitos anos acostumado com Serra Dourada, acaba entrando nesse ponto, né, porque quer sim ver o estádio 100% pronto, e aí sim o Goiás jogar de fato na sua casa totalmente organizada. Apesar que a Serrinha, apesar de não estar tudo pronto, é um estádio muito acolhedor. Você não vê assim, por exemplo, a falta de algo claríssimo, exceto ali na parte das cadeiras, né, onde se tiver, por exemplo, uma chuva, um sol, acaba de fato quase que não protegendo muita coisa, principalmente pelo lado de trás, mas enfim, para um estádio que está em reforma, o ingresso do Goiás também é muito barato, eu acho que não tem muito pra gente reclamar, obviamente querendo algo melhor, né, o término do mais rápido possível. Entretanto, o que a gente pode falar sobre esse assunto? O Goiás não pode pegar toda essa grana e gastar de uma vez só, até porque, trazendo os números de 2023 e também da temporada, 2021 e 2022. Na Série B de 2021, quando o Goiás conseguiu o seu acesso, pagando várias dívidas e tudo mais, o balanço entre arrecadação e pagamento, né, de dívidas da despesa normalmente do ano na temporada, o Goiás deu um déficit de aproximadamente 7 milhões de reais em 2021. Então dá para dizer que o Goiás deu um prejuízo de 7 milhões de reais jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E em 2022, na disputa da primeira divisão, o Goiás conseguiu terminar um saldo mesmo com pagamento de várias dívidas, enfim, com a folha salarial baixíssima, o Verdão deu um lucro de aproximadamente 11 milhões de reais. Essa informação que confirmou foi o próprio Paulo Rogério Pinheiro em entrevista à Rádio Band News. Então são esses números. E assim, como que a gente pode garantir que o Goiás estará na Série A do ano que vem? Não tem como. E assim, é impossível o Goiás cair para a Série B? Não é. Eu diria que é quase algo imaginável, possível de acontecer para o ano que vem, por conta da fragilidade do elenco. A diretoria, mesmo com o Goiás começando relativamente bem o Campeonato Brasileiro, não conseguiu contratar da melhor maneira possível. O banco de reservas é muito fraco, a gente não tem um treinador. São vários pontos que o Goiás, sim, digamos, não seria nada surpreendente um rebaixamento para o ano que vem. E aí você jogar a Série B de novo, como o Goiás fez na temporada de 2021. Não acho que no ano de 2024 teremos uma Série B tão difícil, por exemplo, quanto nos dois últimos anos. Mesmo assim, você jogar com a quarta maior folha da Série B, a quinta, a sexta, como o Goiás fez, por exemplo, na temporada de 2021, isso é muito ruim e ainda assim dando prejuízo. O que eu quero dizer? É que não pode pegar essa grana todinha e falar, vamos gastar agora porque ano que vem vamos estar na Série A e ter a mesma receita de transmissão. Não é assim. E outro ponto também é que com a criação da Liga do Futebol Brasileiro, os valores todos vão aumentar. Então é extremamente natural esse aumento também dos próprios patrocinadores. É óbvio, saltando de 800 mil para 2 milhões de reais é um salto inimaginável em apenas um ano, né, pelo lado do Verdão, mas é outro ponto também que a gente pode pensar desta maneira, porque assim, não é impossível o Goiás cair para a Série B do ano que vem, e se cair tem que ter uma receita maior, uma folha salarial maior do que teve, por exemplo, em 2021. E aí fica outro ponto, a gente pode se investir, por exemplo, uma boa parte desse dinheiro na montagem do elenco e vim de alguns reforços pontuais na metade do ano. Quero conversar com vocês também sobre isso. Ainda seguindo nessa parte de reforços, como eu falei, é óbvio que ninguém quer ser rebaixado. E para isso não acontecer, o Goiás precisa sim investir em contratações visando a metade do ano. E será um momento oportuno, já que vamos estar basicamente na metade do Campeonato Brasileiro, quando a janela de transferências aqui no Brasil reabrir, né? Lá no dia 3 de julho. Será aberta do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto, né? Nessa temporada de 2023. Então vai depender muito de qual posição que o Goiás irá se encontrar. Se estiver ali muito dentro da zona de rebaixamento, com uma diferença muito grande de 9, 10 pontos, é óbvio que a tarefa é muito mais difícil. Se estiver ali entre 15º, 14º, 13º, ainda olhando para a zona de rebaixamento, acredito que o Goiás estará nessa faixa ao virar a tabela, né? Enfim, o segundo turno e consequentemente com a reabertura da janela de transferências, por que não? Visando essa grana, caso venha obviamente acertar, né, com esse patrocinador internacional, pegar uma parte dessa quantia e investir em salários de bons jogadores na contratação na metade da temporada. É óbvio, é muito difícil você achar jogadores que estão 100% livres no mercado e bem fisicamente já para chegar e jogar. Mas hipoteticamente, caso o Goiás fizesse, por exemplo, 4 boas contratações ali na casa de 200 mil reais na metade do ano, em julho de 2023, daria aproximadamente 6 salários até o final, em dezembro, né, de 2023. Uma quantia de algo próximo de 4 milhões e 800, 5 milhões de
reais para a contratação, por exemplo, de 4 bons jogadores, ali nessa casa de 400 mil reais mensais, com um vínculo curto, até dezembro de 2023. É óbvio que isso é muito difícil de acontecer, porque, como eu falei, você não encontra tantos jogadores livres assim no mercado. Mas um empréstimo, um cara que está ali, por exemplo, sem grandes oportunidades no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Grêmio, enfim, alguns caras nessa característica de maior experiência que podem sim agregar e com um empréstimo curto para você não comprometer também na sua temporada de 2023, de 2024, né? Quem fez muito isso no ano passado foi o Ceará, né? Que chegou ali na metade do ano, desesperado, com as zonas de rebaixamento batendo na porta e fez vários contratos longos com jogadores. E aí foi rebaixado e para a temporada de 2023, né? Teve que cortar muito das suas contratações. Então é um ponto muito difícil de lidar, mas quando você tem dinheiro em caixa antecipado, obviamente você não pode gastar tudo aquilo, mas é muito melhor o Goiás fazer esse investimento de 5 milhões, 8 milhões, até mesmo 9 milhões que seja, para permanecer na Série A para 2024, que será assim muito importante. Tem outro ponto também. A receita mínima que o Goiás terá, né, nesse modelo atual de Rede Globo, enfim, em uma Série A do Campeonato Brasileiro, não tem como ser menos do que 100 milhões de reais. Na Série B, eu não consegui achar os números de 2021 para trazer aqui exatamente, mas o único que você tem garantido são 8 milhões de reais, 8, 11 milhões, vai depender da cota, né, da Rede Globo, e patrocinador, receita com bilheteria, venda de jogadores. Então, para o Goiás faturar 50 milhões de reais, 60, 70 em uma Série B do Campeonato Brasileiro é muito, muito difícil, né? Então, na Série A você já tem essa estabilidade muito grande, essa diferença que seria de no mínimo 40 milhões de reais entre estar em uma Série A do Brasileirão ou também em uma Série B. Então, é muito importante olhar, né, com muito carinho a respeito desse ponto. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários sobre contratações. Se você pegaria essa grana, investiria no elenco ou até mesmo no estádio da Serrinha, que quero falar agora também com vocês. E para falar sobre o estádio da Serrinha, para quem pensa também nessa alternativa, não temos muitas notícias boas. A informação lá do André Rodrigues é que com a conversa com o Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, ele explicou os seguintes pontos. Para a criação, por exemplo, de um novo espaço no estádio da Serrinha, seria ali entre 20 milhões de reais o investimento necessário na criação do novo tobogã atrás do gol. A gente olhando por esse ponto é até legal. Você fala, 20 milhões, você faz ali o outro tobogã para a torcida do Goiás, fica até digamos, mais 4 mil pessoas, até fiz essa conta. Vamos supor aí, 4 mil pessoas vezes um ingresso de, vamos colocar aí, 50 reais, daria 200 mil reais a mais por jogo, obviamente, hipoteticamente, caso enchesse todos os jogos. E se você coloca em 31 jogos que o Goiás fará no ano, daria 6 milhões e 200 mil. É óbvio que não ficaria nessa quantia, mas pelo menos uns 4 milhões a mais anuais o Goiás conseguiria faturar. E obviamente com o bar, que dá muito lucro, né, para o Goiás, diferentemente, por exemplo, do Serra Dourada, seria algo que no máximo em 5 anos, né, um investimento nesse sentido já pagaria sem sombra de dúvidas. Obviamente, além do poder para a torcida, você fica muito mais satisfeito, o estádio fica mais bonito, a pressão em cima do adversário. Mas a questão é o seguinte: a torcida visitante fica ali na entrada 3, né, no espaço 3 ali no estádio da Serrinha, e a CBF, enfim, as entidades que controlam ali a segurança dos estádios, não permite que a torcida local, juntamente com a torcida visitante, esteja em menos do que 25 metros separadas. Desta maneira, caso o Goiás fizesse um outro tobogã no estádio da Serrinha, seria destinado exclusivamente para a torcida visitante. E aí você faz um investimento todo desse para o torcedor rival, não faz muito sentido, né? É óbvio, o Goiás ainda assim poderia faturar. Grande parte dos jogos também que o Goiás tem aí na Serrinha são contra grandes clubes, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, poderia dar um retorno também semelhante, mas para só ter mais torcedor rival ali atrás do gol, não acho que seria algo inteligente de se fazer. O que o Paulo Rogério Pinheiro pensa? Hoje estima-se que o Goiás precisa de mais ou menos 100 milhões de reais, né, para completar todo o estádio da Serrinha, e aí sim, o Paulo Rogério não quer tirar nenhum centavo mais do Goiás para investir em infraestrutura no estádio da Serrinha. Então, o que o Paulo Rogério quer é buscar um patrocinador, um name rights, né, para terminar de vez o estádio e aí sim comprar o direito do nome do estádio da Serrinha por 20, 25 anos, vai depender muito do modelo adotado pelo presidente do Verdão. Então, o Goiás não irá tirar dinheiro do bolso para investir no estádio da Serrinha e muito por conta desse problema também. Caso o Goiás fizesse um tobogã, que não é tão caro assim, se a gente imaginar, por exemplo, o retorno, enfim, o tanto que ficaria legal ali atrás, ali no lado dos vestiários, mas, como eu falei, por conta dessa regra de ter o espaço entre a torcida visitante e a torcida do Goiás, o tobogã, caso viesse a ser construído, agora em 2023, seria utilizado 100% para a torcida visitante e aí não faz muito sentido. Aí sim, para terminar de vez o estádio, aproximadamente 100 milhões de reais, o Goiás ainda teria que fazer tanto, investir naquele lado das tribunas, que ficará maior do que aquela parte da frente, né, do estádio da Serrinha, iria aumentar bastante por ali. O estacionamento ali no espaço onde hoje é as escolinhas, né, ali do lado do Goiás,
e principalmente um estacionamento alto, né, de 5 a 6 andares para colocar os carros. E obviamente o fechamento do estádio, envelopar todo o estádio, colocar ali o outro tobogã, o espaço também, digamos, para sombra, né, dentro do estádio, a acústica, enfim, são alguns pontos importantes, mas como o Paulo Rogério Pinheiro disse, não quer tirar dinheiro do Goiás de novo, né, aí na parte de dinheiro próprio do clube, como aconteceu nas vendas do Michael, né, do Carlos Eduardo, do próprio Bruno Henrique, na temporada de 2015, para aquela segunda ampliação no estádio da Serrinha, se eu não estiver enganado, em 2017, né, para a temporada de 2018, também em 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desse assunto polêmico, o que você faria com essa grana chegando no verão. Pelo menos se isso acontecer, o fato é o seguinte, o Goiás terá sim uma maior arrecadação, maior grana na temporada que vem. Segundo também o Paulo Rogério Pinheiro, ele quer deixar aproximadamente entre 50 a 60 milhões de reais no caixa do Goiás para o próximo presidente, né, na temporada de 2024, e aí é uma pena esse negócio de, digamos, de sair presidente, entre o outro, porque a gente não sabe nem sequer quem será esse presidente do Goiás, e com 60 milhões em caixa, a chance de fazer uma bobeira, né, se não for uma pessoa capacitada para isso, é muito grande. Enfim, pode deixar sua opinião sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da RT Facas, né, nossa parceira aqui do Goiás News, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Você encontra o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!